Oi, amados do Pai. Eu sinto muito pelo vídeo de ontem, que ficou sem áudio a partir do 5º minuto, mas eu agradeço pelas amigas que me acompanham na leitura diária e me avisaram. Eu decidi ficar assim mesmo e fazer uma análise hoje, juntamente com o capítulo 22 de Êxodo, porque já deu para perceber que o ensinamento desse livro serve tanto para a nossa salvação pessoal quanto da nossa nação, que hoje sofre, nas mãos do inimigo e da sua influência perturbadora. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo o que eu falei ontem, uma pena, mas eu tenho certeza que se você ler o capítulo 21, como eu li, você reparou que Deus deu assim uma série de leis, estatutos a Moisés para orientar o povo de Israel pelas questões de servidão, danos pessoais e responsabilidades civis, né? Em relação ao capítulo 21 de ontem, eu quero compartilhar com vocês que, segundo o rabino Marcelo Guimarães, lá do Ensinando do Ancião, ele diz que a tradução do versículo 1 foi feito com duas palavras erradas. Ele afirma que no lugar de estatutos deveria estar escrito julgamento ou juízo, porque a lei tem dois propósitos. O primeiro, que é proteger o justo, que obedece e que será abençoado, né? E segundo, punir o injusto, que quebra esses juízos e por isso deve receber a devida punição como consequência desses atos, né? Então, o primeiro, e a outra palavra que ele acha errada é que no lugar de proporás, devemos ler determinar. Então, aqui, são estes os estatutos que lhes proporás. Então, deveria ser, são estes os juízos que determinamos, né? O que ele acha. Isso significa que ninguém poderia saber o que era certo para se fazer, porque Deus trabalha de forma correta e tenta imprimir ao povo de Israel, essa nação que estava se formando ali no deserto, novos princípios, enfatizando um sistema assim, de justiça que busca a equidade, a responsabilização, né? As leis do Senhor incluem assim regulamentos para compensar perdas ou danos à vida ou à integridade física dos outros, mostrando o valor da vida humana e a necessidade de proteção e respeito mútuo. Isso, assim, é uma característica de muito valor para o povo de Israel até hoje, né? Eu não sei se você está acompanhando, mas as negociações e as trocas de israelenses pelos presos terroristas, né, que estão em Israel, você viu o quanto Israel valoriza tanto os vivos quanto os mortos, porque até os corpos são trocados e negociados para que sejam devolvidos aos seus familiares, para que eles possam ter um enterro justo. Essa é a diferença da integridade do povo de Israel e o total descaso, o total desrespeito com as vidas por parte do Hamas. Nós lemos também ontem muito sobre as questões de escravidão e de libertação, né? E deu para a gente perceber a importância de respeitar os acordos e de tratar os outros com dignidade, mesmo em situação de escravidão, né? Porque a escravidão descrita aqui por Moisés é bem diferente daquela que a gente tem na memória da história aqui no Brasil, que a gente aprendeu na escola. Porque Deus, lá no deserto, ele precisou assim destrinchar alguns assuntos e criar uma legislação, porque o povo ainda tinha a memória de escravo. Porque o povo saiu da escravidão do Egito, mas a escravidão do Egito não saiu de dentro do povo. Eles viveram muitos séculos lá, né? Então era necessário ter novas instruções e uma diretriz de Deus. E foi isso que Deus fez.
E foram muitos outros detalhes, né, descritos no capítulo de ontem. Mas sabe o que a gente precisa ter em mente? É que Deus deseja que nós sejamos pessoas íntegras e justas, sempre pensando no próximo. E as leis do Senhor ressaltam a responsabilidade para a gente agir de uma maneira que não prejudique o outro, mas que respeite o outro. E as leis existem porque Deus nos conhece e sabe do que nós somos capazes. O capítulo também falou sobre a justiça restaurativa, né, onde os ofendidos recebem uma compensação pelos danos sofridos. Não dá assim para eu falar mais, né? É bom a gente ter a leitura na hora, e é o que a gente vai fazer agora, com o capítulo 22, tá? Então, você está preparado, preparado para a gente ler? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 22. Bom, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu está culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. É o que eles tinham ali no deserto, né? Eles tinham gado, eles tinham aquelas roupas, eles tinham aquele ouro que eles receberam dos egípcios. Então, eles estão se referindo exatamente ao que eles tinham ali, né? E se eles disserem, né? Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer ou ficar aleijado, ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o jumento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, tratá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava despojada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto.
Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligirás. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhas restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que ele se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte, farás com que os teus bois e com as tuas ovelhas 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Este foi o capítulo 22 que nós lemos, né? Com essa leitura, nós vimos que Deus deu assim uma variedade de leis civis que tratam de questões relacionadas à justiça e à restauração de ofensas dentro da sociedade israelita, né? Para o povo conhecer a importância de se responsabilizar pelos danos e assim a necessidade da restituição, não é verdade? Seja em caso de roubo, de destruição de propriedade ou de outras perdas, como ele cita aqui, né? O ofensor, ele é obrigado a compensar a outra parte, que é a parte prejudicada. E as leis também abordam o tratamento justo dos estrangeiros, das viúvas, dos órfãos, como a gente acabou de ler, mostrando para a gente assim, a importância da justiça social, além da compaixão da convivência comunitária. Isso é muito importante, gente. E a gente tem visto isso muito pouco, né? Essa é a nossa realidade, infelizmente. As regras relativas a testemunhos e julgamentos, como é que eu vou falar? Ressaltando a necessidade de honestidade e integridade nos processos legais. Existem instruções aqui, né, sobre empréstimos, sobre cobranças, que mostram a importância de tratar os necessitados com bondade e de não explorar aqueles que estão assim em situação vulnerável, né? Olha como isso é importante. Olha a preocupação de Deus. Olha, gente, se a gente observar todos esses detalhes e pensarmos que essa legislação de Deus foi dada há mais de 3.000 anos, a gente vai considerar que essa lei é santa, é perfeita, é justa, é precisa, é pontual e é atualíssima, tá? Além de influenciar o legislativo de várias nações do mundo. Você sabia que as leis de seguro de hoje também são baseadas nestes princípios? Pois é. E assim, muitas pessoas acreditam, né, que a graça terminou com a lei de Deus, mas Deus nos quer pessoas justas e por isso nos deu os seus estatutos, os seus juízos, essas ordenanças, para que a gente possa revelar a imagem dele e a semelhança nas nossas atitudes, praticando justiça.
Você vê que a indenização moral que muitos juízes decretam nos tribunais, hoje em dia, tem origem nessas ordenanças de Deus. Pena que isso não está acontecendo aqui no Brasil, né? Mas vai acontecer. Infelizmente, a nossa Constituição foi literalmente... E hoje a gente vive sobre uma única lei, Alexandre, né? E eu peço, Pai, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde dessa escravidão que a nossa nação, infelizmente, está vivendo. Pai, eu particularmente assim, fico muito triste de ver artistas que eu tanto aplaudi na minha vida, há tantos shows que eu assisti, hoje tão contrários à anistia daqueles que foram presos e que não tiveram devido processo processo, como é que se fala? Julgamento legal, né? E essa classe de artista que eu tanto aplaudi um dia, eles são assim incapazes de levantar a sua voz, de fazer uma letra de música, como eles sempre fizeram antes. Cadê os Caetanos? Cadê os Chicos? Cadê os Vandrés da vida? Cadê tantos outros? Eles não se levantam hoje. Eles não pedem por justiça. Eles não mostram o que realmente está acontecendo. Né? Essa é a minha oração de hoje, Senhor. Mas eu também gostaria de terminar dizendo, conforme eles disseram, né? Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Não, a minha gente anda falando de lado e olhando pro chão. Você que... Como é que era a música? Larará, larará. Você que inventou o pecado, esqueceu que já do perdão. Afinal, como é que é? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ai, Deus. Ou então outra música, que é inesquecível também, né? Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito show e rock and roll. Um dia chove, em outros dias bate o sol, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. Ô Senhor, ai, quantas coisas que a gente ouvia naquela época e que hoje eles não abrem a boca. E se abrissem a boca, não ganhariam somente um troféu, um Globo de Ouro, até o Oscar, mas ganhariam o nosso apoio, o nosso respeito e os nossos aplausos. É isso. E a lei de Deus está aqui nos mostrando essa realidade. Bom, se você curtiu, deixe seu like aqui e compartilha com quem você ama. Estaremos juntos daqui a pouco. Amanhã tem mais. Um beijo no seu coração. Fui. Tchau.